Olá, galera, tudo bom com vocês? Hoje irei contar o caso de Mary Delphine Lalaurie, mas primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E me siga nas redes sociais que irei deixar aqui em cima para vocês e vamos lá. Mary Delphine McCartney nasceu em Nova Orleans, na Louisiana espanhola, em 19 de março de 1787. Como uma entre 5 crianças, seu pai era Lawrence Barthélemy de McCartney. Seu pai trouxe a família da Irlanda para Nova Orleans por volta de 1730, durante o período colonial francês. Sua mãe era Mary Jane, também conhecida como a viúva Lecomte, já que seu casamento com Lawrence Barthélemy era o segundo. Ambos os pais de Delphine foram proeminentes na comunidade crioula europeia da cidade. Seu tio por casamento, Esteban Rodrigues Miró, foi governador das províncias hispano-americanas da Louisiana e da Flórida durante 1785 e 1791. E seu primo Augustin de McCartney foi prefeito em Nova Orleans em 1815 a 1820. Delphine tinha apenas 4 anos de idade quando a Revolução Haitiana eclodiu em 1791, algo que deixou os proprietários de escravos no sul dos Estados Unidos e no Caribe com muito medo de resistência e rebelião entre os escravos. O tio de Delphine havia sido assassinado em 1771 por seus próprios escravos e a Revolução inspirou a conspiração local de Minas. Em 1791, a conspiração de Point Cooper. Em 1794, a revolta da costa alemã. Em 1811, as quais fizeram com que muitos proprietários de escravos os disciplinassem ainda mais com medo de insurreição. Em 11 de junho de 1800, Delphine casou-se com Dom Ramon de Lopes, um oficial real do alto escalão da Espanha, na Catedral de St. Louis, em Nova Orleans. Louisiana, como foi escrito em espanhol, tornou-se uma colônia espanhola na década de 1760, depois que a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos. Em 1804, após a aquisição americana do que era então território francês, Dom Ramon foi nomeado cônsul-geral da Espanha no território de Orleans. Foi chamado a comparecer na corte da Espanha, a caminho de Madrid, com Delphine estando grávida. Dom Ramon morreu repentinamente em Havana. Poucos dias após sua morte, Delphine deu à luz a sua filha Mary Borgia. Delphine Lopes e Ângulo de La Candelaria, apelidada de Borquita. A viúva Delphine e seu filho voltaram para Nova Orleans. Em junho de 1808, Delphine casou-se com Jean Blanc, um proeminente banqueiro, comerciante, advogado e legislador. Na época do casamento, Blanc comprou uma casa na 409 Royal Street, em Nova Orleans, para a família, que ficou conhecida mais tarde como Villa Blanc. Delphine teve 4 filhos com Blanc, chamados Mary Louise Pauline, Louise Mary Larry, Mary Louise Jane e Jean-Pierre Pauline Blanc. Blanc morreu em 1816. Ela comprou uma propriedade na 1140 Royal Street, que administrou em seu próprio nome, como pouco envolvimento de seu marido. Em 1832, ela construiu uma mansão de 2 andares lá completa com senzalas anexas. Ela viveu lá com seu terceiro marido e 2 de suas filhas, e manteve uma posição central na sociedade de Nova Orleans. O casamento logo mostrou sinais de tensão. Entretanto, em 16 de novembro de 1832, Delphine fez uma petição ao primeiro Tribunal Distrital Judicial para separação da cama e mesa de seu marido. E Delphine alegou que Lalaurie a tratou de maneira a tornar a vida deles insuportável. Afirma que ela, o filho e 2 de suas filhas, por Jean Blanc, confirmado, a separação não parece ter sido permanente, já que o Dr. Lalaurie
esteve presente na casa de Royal Street em 10 de abril de 1834, o dia do incêndio, contadas a ela por residentes de Nova Orleans. Durante sua visita de 1836, afirmou que os escravos de Lalaurie eram considerados singulares, abatidos e miseráveis. Entretanto, em aparições públicas entre 1830 a 1834, documentam a morte de 12 escravos na mansão Royal Street. Embora as causas da morte não sejam mencionadas e doenças infeccionadas sejam facialmente ter sido a causa. Essas 12 mortes incluem Bonnie, uma cozinheira e lavadeira, e seus 4 filhos, Juliette, Florence, Julius e Leontine. Bonnie havia pertencido anteriormente a uma refugiada de São Domingos e foi descrita em sua venda como uma fugitiva crônica, com o influxo de refugiados de São Domingos, e a cor branca é livre e seus escravos. O medo dos escravos de São Domingos ainda persistiam na sua Louisiana. Morando com sua mãe e 2 irmãs, Pauline e Larry, no exílio em Paris, o filho de Delphine, Pauline Blanc, escreveu em 15 de agosto de 1842 para seu cunhado, Augustin de Lassus. Blanc escreveu na mesma carta que acreditava que sua mãe nunca fez ideia do motivo da sua partida de Nova Orleans, apesar do mau humor que Delphine e de sua determinação em valor para Nova Orleans. A desaprovação em seus filhos e outros parentes aparentemente foi o suficiente para ela cancelar seu plano. Para continuar cometendo os crimes, Lalaurie mudava de nome constantemente. Outros nomes: Mary Delphine Lalaurie, Mary Delphine McCartney Lalaurie, Delphine McCartney Lalaurie, Delphine McCartney Lalaurie, Madame Lalaurie. Não se sabe a quantidade de crimes cometidos, mas é conhecida por tortura e morte de inúmeros escravos descobertos em 1834. As circunstâncias da morte de Lalaurie também não são claras. Em 1888, George Washington Cable contou uma história popular mais infundada de que Lalaurie morrerá na França em um acidente de caça a javalis. No final do ano 1930, Eugene Banks, que serviu como sacristão no cemitério de St. Louis até 1924, descobriu uma velha placa que cobre rachada no beco. A inscrição da placa dizia: Madame Lalaurie, nascida Mary Delphine McCartney, morreu em Paris, 7 de dezembro de 1842, aos 6 anos de idade. De acordo com os arquivos franceses de Paris, no entanto, Lalaurie morreu em 7 de dezembro de 1849, com 62 anos de idade. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo, e ativar o sininho para receber todas as notificações. E me seguir nas redes sociais, que eu irei deixar na descrição desse vídeo para vocês. E espero vocês no 7º dia.